Deus, irmãos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém, irmãos? Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Amém, irmãos? Os irmãos sabem com certeza a expressão hoje muito utilizada pelo mundo inteiro, inclusive pela igreja: navegar. Vamos navegar um pouco, irmãos, mas não no celular, nós vamos navegar pela palavra de Deus. Amém? Então eu convido os irmãos para irmos para Lucas, capítulo 22, versículo 35, do 35 ao 38. A partir daí nós começaremos a nossa navegação bíblica. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Lucas capítulo 22, versículos do 35 ao 38 nos diz assim: as duas espadas. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito: e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim, tudo terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: basta. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus estava para ser preso. O nosso mestre estava angustiado, prestes a ser levado para a cruz do Calvário, mas onde ele cumpriria a sua missão por mim e por você. E graças a Deus que Jesus cumpriu até o final esse papel. Jesus escolheu pagar o preço. Então, irmãos, não é por mérito que nós alcançaremos a vida eterna. Graças a Deus pelo sangue do Cordeiro, por Jesus que pagou o preço. Ele teve escolha, irmãos. Com certeza, se ele dissesse: chega disso, com certeza viriam anjos e mais anjos e arcanjos o tirariam dali. Ele não precisaria, ele é Deus. Ele é supremo, ele é superior, ele pode. Deus é Deus, irmãos. Mas ele se fez homem e ele quis pagar o preço por mim e por você. Amém? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pagou o preço. Os apóstolos, os discípulos que estavam com ele, não entenderam essa metáfora que Jesus falava da espada. Prontamente eles falaram: aqui tem duas espadas. Aqui tem duas espadas. Quem sabe uma para mim e outra para ti, mestre. Jesus, o que ele disse? Basta. Basta. Jesus não queria violência. Jesus queria o amor, a paz. Jesus trouxe a paz, o amor, tudo quanto ele pregou, quanto ele curou. Jesus não queria a espada, mas ele usou uma metáfora. Que espada era essa, irmãos? Com certeza não era uma espada afiada com lâmina, mas era a própria palavra que ele estava sempre pregando, trazendo as pessoas nos templos, e não só nos templos, nos montes. Irmãos, Jesus estava pregando o evangelho puro e doce.
E tinha gente querendo prendê-lo. Queriam prender o nosso mestre. Ele se deixou ser preso. Logo adiante, irmãos, continuando a nossa navegação, diz assim no mesmo capítulo, versículo 48, os irmãos podem acompanhar. Quando Judas, que era o discípulo que haveria de trair Jesus, ele já havia combinado com os homens da lei que desejavam prender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? De novo, irmãos, novamente os discípulos fizeram: feriremos a espada? Ou seja, o coração do homem estava duro naquele momento, impregnado assim de um desejo de, sabe, tu vai me fazer uma coisa, tu não vai fazer, eu vou me defender com a espada. Não era isso. Desde o princípio Jesus não falou sobre violência, muito pelo contrário, foi só pelo amor. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando a orelha, curou. O que Jesus disse de novo aqui, irmãos? Basta. Eu fico pensando hoje, será que Jesus, nosso Deus, olhando para todos nós aqui, irmãos, será que Ele não está dizendo assim: basta? Basta de tanta incredulidade, basta de tanta violência. Meu Deus. Irmãos, Jesus pregou o amor, a cura, a libertação, e é tudo de graça, porque o preço Ele já pagou. Agora, o que Ele quer de nós é o quê? A obediência. Aquele hino que a irmã cantou: segura na minha mão, aperta bem a minha mão. Irmãos, Ele tem que apertar a mão? Ele não tem que apertar a mão. Ele pode apertar a mão, mas quem tem que dar o primeiro passo somos nós. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Aleluia. Aperta bem a minha mão. Com certeza, se nós segurarmos bem a mão do Senhor, Ele vai segurar bem a nossa. E é tão gostoso você dar um abraço num filho. E se nós somos filhos de Deus, como diz a palavra, porque se nós temos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos essa honra de sermos chamados filhos de Deus. Então imagina o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que pagou o preço por ti, que é Pai, te abraçando e te querendo junto com Ele todos os dias, almejando o céu que o irmão estava falando antes. E essa porta ainda está aberta, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus que a porta está aberta. Mas o caminho é estreito, é apertado. Então nós temos que nos apartar daquilo que Jesus não quer: a violência, a espada, a incredulidade. O Senhor não deseja que sejamos servos infiéis, incrédulos. Então, irmãos, Jesus nos convida a estarmos sempre com Ele, segurando a mão dEle, buscando a presença dEle. Glória a Deus. Nós temos escolha. E o título da mensagem de hoje, irmãos, é justamente a questão da escolha, o preço da escolha, os dois caminhos. Eu falava antes em bifurcação, né? Nós podemos ir por aqui, para a esquerda, ou nós podemos ir para a direita. Continuando a nossa navegação, na mesma página, irmãos, no versículo 54 até o versículo 61, Pedro nega Jesus. Pedro negou Jesus. Antes, Judas, ele teve uma escolha. O que ele fez? Traiu a Jesus com um beijo, irmãos. Um
Pedro, ele também negou Jesus. Só que tem uma pequena diferença, aliás, uma grande diferença. Pedro, ele negou 3 vezes, mas ele não negou por dinheiro, ele negou por medo de ser violentado, de ser preso também junto com Jesus, ser encarcerado. E Pedro disse que não conhecia Jesus por 3 vezes. Na 3ª vez, Jesus olhou para ele. Fico imaginando a cena. Jesus, o mestre, olhando. Pouco antes, Jesus, não, eu não vou te negar. Aí Jesus falou para ele, né? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Na 3ª vez, o que aconteceu? O galo cantou, mas ele teve uma escolha. Ele esteve naquela bifurcação para escolher: ou eu fico do lado de Jesus, ou eu sou o opositor. Amém, irmãos? Judas teve uma escolha. O que ele resolveu fazer, irmãos? Ele tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Ele teve uma escolha. Infelizmente, ele foi para um caminho totalmente errado. Pedro, ele teve uma escolha. Escolheu errado, irmãos. Escolheu errado. Mas o nosso Deus é tão grandioso, é tão amoroso, tão bom, que Ele perdoou. Porque Pedro se arrependeu. E graças a Deus que nós temos a chance de nos arrepender todos os dias. Quando nós respiramos, irmãos, cada fôlego de vida, enquanto nós tivermos fôlego de vida, e nos ajoelharmos e buscarmos: Pai, eu pequei, tem misericórdia de mim, Altíssimo. Sou teu servo, Senhor, eis-me aqui. Guarda-me em retidão e em santidade. Tem misericórdia de mim, Pai, porque sou pecador. Irmãos, não adianta nós dizermos que a gente não é pecador, que nós não somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Isso é da natureza humana, infelizmente. Mas um dia nós seremos revestidos de glória. Aleluia, irmãos. Se assim nós quisermos. Por quê? Porque nós temos uma escolha. Nós podemos ir para o caminho esquerdo ou para o caminho direito, para Jesus ou para longe de Jesus. Qual é a sua escolha, irmão? Judas escolheu trair por dinheiro. Pedro escolheu trair por medo. E Jesus, irmãos, o que Jesus escolheu? Ele cumpriu o que estava escrito a seu respeito, indo até o fim, pagando o preço. Ele escolheu perdoar, curar. E Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, glória a Deus por esse Jesus maravilhoso. Oh, Pai Santo, querido Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue, Pai. Irmãos, olhemos para dentro de nós e vamos ver onde é que nós estamos errando nas nossas escolhas. Quando você for deitar hoje, irmãos, converse com Jesus. Porque enquanto há um fôlego de vida, há uma escolha a ser feita. Se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? E agora nós vamos navegar mais um pouco pela palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É uma exortação a conservar a nossa liberdade cristã, a nossa liberdade de escolha. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo
da servidão. Glória a Deus por essa palavra, irmãos, porque a liberdade, irmãos, a liberdade não é uma licença para que nós venhamos a pecar. A liberdade, ela é uma opção que nós temos de servir e servir e servir mais ao Senhor. Aleluia! Então, irmãos, se Ele nos libertar, seremos livres. E essa liberdade, ela tem que ser bem apropriada, com amor, com dedicação à palavra de Deus, a busca pela presença do Senhor. A cada dia, irmãos, a cada dia que nós nos levantarmos, a primeira coisa que nós deveremos fazer: bom dia, Jesus, obrigado. Aleluia! Obrigado pela vida que Tu me deu, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor me deu, pela liberdade de escolha. Eu escolho a Ti, Senhor. Amém, irmãos? Quem escolhemos? E também lá no início da Bíblia, irmãos, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, nos diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Que Adão e Eva estavam no jardim e eles tiveram uma escolha. Deus disse para eles: vocês podem desfrutar do jardim, desfrutem de todas as belezas e delícias do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E pelo engano, pela astúcia do inimigo das nossas almas, o que aconteceu, irmãos? O homem escolheu o quê? O caminho errado. Ou seja, desde o princípio o homem escolhendo o caminho errado. Mas ele teve uma escolha. Então, irmãos, temos a liberdade. Sejamos livres para escolher não o pecado, mas servir a Deus, buscar a Deus, buscar a presença de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Romanos, capítulo 6. Do capítulo 6, irmãos, do versículo 16 ao 23. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu faço vários apanhados de alguns versículos que falam sobre a liberdade de escolha, sobre sermos livres, sobre sermos servos de Deus. Deus querido, Deus santo. Porque Deus é bom, irmãos. Porque Ele pagou o preço por nós. Porque Ele foi açoitado. Porque Ele foi cuspido. Porque lhe deram uma coroa de espinhos. Mas Ele tinha a escolha, e Ele escolheu a você e a mim. Porque se Ele não fizesse isso, irmãos, qual de nós teria condições? Quem teria condições, irmãos, de pagar tão grande preço? O precioso sangue de Jesus, irmãos. Fico lembrando daquele hino que o irmão cantou, os irmãos ali. Alvo mais que a neve. Se nós formos lavados no sangue de Jesus, mais alvos que a neve. Irmãos, olhem para essa lâmpada fluorescente, como é branca. A neve é mais branca, e nós seremos mais alvos que a neve. Ou seja, irmãos, nós podemos ser o que formos,
Nós podemos ser pecadores, mas se nós formos remidos, lavados no sangue de Jesus, mais alvos que a neve seremos. Amém, irmãos? Deus, querido Deus. Então, voltando ali, irmãos, na passagem que eu havia falado antes, Romanos capítulo 6, do versículo 16 a 23. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Ou não é verdade, irmãos, de que nós nos envergonhamos do nosso passado pecaminoso? Eu me envergonho, irmãos. Peço a Deus a misericórdia e sei que a misericórdia já alcancei. Porque senão eu não estaria aqui. Porque senão o Espírito Santo de Deus não teria tocado o coração do irmão Paulo para me convidar para pregar aqui. E porque eu me coloquei na brecha para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me como teu instrumento. Aleluia, Jesus. Faz de mim um vaso de honra. Deus, querido. Irmãos, quem não pegou, atire a primeira pedra. Vocês lembram dessa passagem, né, irmãos? Jesus escrevendo no chão, chegaram aqueles homens, né? Senhores da lei, escribas, fariseus, hipócritas, na verdade, e aquela mulher sendo apedrejada, todo mundo culpando, dizendo: pecadora, pecadora, adúltera. O que Jesus fez? Jesus nem levantou o rosto, continuou escrevendo e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem sobrou? Ninguém. Do mais velho ao mais moço foram saindo um a um. E o que Jesus... Aqui tem um detalhe, aqui. O que Jesus disse? Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É o preço da escolha, irmãos. Pecou, foi até Jesus. Jesus perdoou. Então não volta para o pecado, irmão. Não podemos voltar. Temos uma escolha a fazer. E os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Os dias são muito maus, irmãos. Quando que nós vimos uma enchente tão terrível como as de maio de 2024 e agora de junho de 2025? Eu não lembro, pastor. Aqui no Rio Grande do Sul. Não lembro disso. O mundo em pé de guerra, irmãos. Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, Estados Unidos querendo também bombardear Irã. Irmãos, as coisas estão se cumprindo paulatinamente, as profecias estão se cumprindo. Mas isso deve nos causar pânico, medo. Irmãos, isso deve nos alegrar, sabe por quê? Porque o reino de Deus, aleluia, é chegado. O Senhor Jesus está às portas. Isso deve ser motivo de alegria para nós, de quem realmente quer morar no céu, ser um cidadão do céu. Amém, irmãos? Deve ser motivo de alegria. E é claro que, sendo motivo de alegria para mim, eu não posso deixar que seja um motivo de alegria para os meus irmãos. Eu tenho que levar a palavra para o meu irmão.
independente de crença, irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus, nos colocarmos na presença dEle, nos colocarmos na brecha como instrumentos e tentar salvar almas para Jesus, trazer as almas para Jesus. Oh, Santo Deus. Amém, irmãos? Soberano Pai. Oh, Pai querido. Glória a Deus. Aleluia. Então eu encerro aqui com o último versículo, os últimos 2 versículos. Deus de misericórdia. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória ao Espírito Santo de Deus. Eu agradeço, pastor, a oportunidade e eis-me aqui. Amém, irmãos? Obrigado. A tua palavra